Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa no canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar de Atos, capítulo 2, capítulo interessante, maravilhoso, sobre a descida do Espírito Santo, que marcou o início, praticamente, da Igreja de Cristo em Jerusalém, quando eles receberam esse batismo com o Espírito Santo e a experiência que eles tiveram. É um capítulo interessante porque nos registra quando é que exatamente chegou o Espírito Santo para aqueles primeiros apóstolos, mas também nos fala atualmente, não é? Porque é o texto predileto usado pelos pentecostais, e eu particularmente como pentecostal vou ter que falar um pouco desse texto. Esse é um comentário que nós fazemos, mas eu vou ter que dar uma ênfase aqui histórica também no movimento pentecostal, e sem sair muito também do texto do que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Diz que a Bíblia sempre tem essa dupla, né, entendimento, tem a ver com aquela época, que é o que nós chamamos de exegese, você tirar do texto para fora, e tem a ver com hermenêutica, com a interpretação, então, das coisas que foi feita através dos séculos, anos e anos, desse texto maravilhoso e até os nossos dias, porque se também a gente só fizer exegese, só entender a Bíblia lá naquele tempo, a Bíblia se torna um livro antigo, um livro ultrapassado, um documento, como muitos eruditos enxergam as Escrituras. Mas se nós cremos que a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é real para nós hoje, e esse texto continua falando hoje e tem falado séculos e séculos, né? Como eu vou mostrar Atos capítulo 2. O livro de Atos, como eu disse, ele além de ser histórico, ele também é pentecostal, não é? Nós podemos, toda a doutrina da igreja pentecostal vem através do livro de Atos. Ele é pneumatológico, pneuma quer dizer espírito, né? Do Espírito Santo, 50 vezes o Espírito Santo é mencionado nesse livro de Atos, mais precisamente 43, quase 50, né? Alguns de vez em quando vê só a palavra Espírito sozinho, então contam 50 vezes. Mas precisamente 43 vezes é mencionado em todo o livro de Atos. Então nós temos toda a doutrina pentecostal aqui nesse livro de Atos. Também temos no capítulo 2 a pregação de Pedro, que vamos ter qual era a pregação da igreja primitiva. Vamos ter os primeiros convertidos. Então, o livro de Atos ele é histórico, o livro de Atos ele é pneumatológico, o livro de Atos é pentecostal, o livro de Atos é homilético, o livro de Atos é evangelístico, o livro de Atos é apologético, porque depois nós vamos ter Paulo defendendo perante os tribunais, o livro de Atos é missiológico, né? Então, o livro de Atos é muito interessante nós estudarmos todo o livro. Veja a introdução do livro de Atos, veja as explicações que nós damos no capítulo 1, não é? E você vai entender mais. É um livro também que cobre não só os primeiros dias, o primeiro ano que aconteceu, Jesus, capítulo 1 fala que Jesus teve 40 dias depois de ressurreto. Agora, no capítulo 2, nós vamos ter o dia de Pentecostes, temos os primeiros 50 dias, isso nós cremos que se deu no ano 29 ou 30 da era cristã, quando veio a descida, né, do nosso calendário, e Atos vai cobrir até a prisão de Paulo no capítulo 28, em torno do ano 62, 63. Então, o livro de Atos cobre um período de 32 a 33 anos do cristianismo, onde nós vamos ter as primeira, segunda, terceira viagens missionárias que Paulo fez, né? Claro que o livro de Atos não fala primeira, segunda, isso nós didaticamente separamos para entender melhor. Então, vamos entrar em Atos capítulo 2, a descida
do Espírito Santo, não que o Espírito Santo não tinha se manifestado antes, no Antigo Testamento nós vemos que ele vinha, possuía as pessoas também, mesmo antes dessa descida aqui, diz que quando Maria foi visitar Isabel, em Lucas 2, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e falou: de onde me vem isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Bem-aventurada que creu, porque nela hão de se cumprir tudo o que lhe foi dito. Então, nós tínhamos pessoas que eram cheias, né? Mas essa descida do Espírito Santo vai ser marcada em quase 120 pessoas que estavam no cenáculo, que vão ser cheias do Espírito Santo e vão começar a falar em outras línguas, algo interessante e que dá toda a origem da doutrina pentecostal, que nós vamos falar mais. Muito bem, e cumprindo-se um dia de Pentecostes. Pentecoste era uma festa judaica que comemorava 50 dias após a Páscoa. Havia 3 festas no ano que todo judeu tinha que comparecer perante o Senhor. A festa dos pães asmos, a festa das semanas, que é exatamente essa, e a festa dos tabernáculos, Deuteronômio 16:16. Então, Pentecostes, a palavra vem de 50. Como era a festa das semanas, era 7 semanas. 7 vezes 7, 49 dias, e no 50º dia celebrava-se o Pentecostes. Dizem os judeus, tradicionalmente, que foi também no Pentecostes que Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Moisés tinha celebrado a Páscoa com o povo, né, a libertação, e aí Moisés chegou no Monte Sinai, e que depois de Moisés celebrar uma outra Páscoa, um ano depois, Moisés subiu ao monte, o povo ficou acampado no pé do Sinai, e aí Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias no monte, e aí Deus lhe deu os 10 mandamentos. Então, muita gente diz que os 10 mandamentos foi dado a Moisés quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, foi quando ele acaba descendo do monte, então diz que foi exatamente no Pentecostes, não é? Então é interessante, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Normalmente nas festas judaicas, a multidão vinha, e nós vamos ver que uma grande parte de multidão vai vir para a festa das semanas, não é? Era uma festa, como era das semanas, a agricultura, celebravam a colheita do trigo, a colheita da uva, e nessa festa em especial da uva, porque nós vamos ver que eles vão achar que os discípulos estão de mosto do vinho, né, por causa da festa da uva. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos os discípulos, que nós já vimos no capítulo 1, que eles estava também Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, estavam todos ali reunidos, era uma multidão de quase 120. E de repente, eu gosto da palavra de repente, porque as coisas de Deus muitas vezes acontecem de repente, não é? Deus escolhe um dia, um momento e ele age poderosamente, é de repente. Ninguém pode dizer quando que vai ser o tempo, mesmo quando os discípulos perguntaram a Jesus se era naquele tempo que ele restauraria o reino a Israel. Jesus claramente disse: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então foi de repente, veio do céu. Interessante, veio do céu, as coisas de Deus sempre vêm do céu, e veio como um som. Lembra também a descida de Deus no Monte Sinai, que Deus desceu com subina, com buzina, o monte tremia, o povo temeu e disse: fala tu com Deus, Moisés, e não nós, para que não morramos. Veio como um som, como de um vento, não era um vento, mas o som era como de um vento, veemente e impetuoso. Nós não sabemos, toda a cidade ouviu, e só foi uma experiência no cenáculo para aqueles que estavam lá. Veio como um som de um vento, veemente e impetuoso. Eu estive na Ilha dos Açores e vi ventos fortes realmente, que derrubam até placas, né, entortam placas, e de madrugada o vento chega a assobiar, o vento veemente, impetuoso,
e encheu toda a casa dos que estavam assentados. Note que eles estavam assentados, eles estavam em contemplação, esperando a promessa do Pai, como Jesus disse, e foram vistas por eles línguas. Eles tiveram não só a impressão do som, mas eles tiveram uma visão. Foram vistas por ele línguas como que repartidas. Eles viam línguas repartidas como de fogo, como uma chama pentecostal de uma língua, como de fogo. Era a visão que eles tiveram. Então eles ouviram o som, eles viram, né? Tiveram uma visão que pousaram sobre cada um deles. Então aquelas tipo línguas de fogo vinha e pousava sobre cada um deles. Interessante, na experiência de Jesus, no batismo de Jesus nas águas, diz que quando Jesus saiu das águas pelo batismo de João, então veio do céu com uma pomba envolveu, mas aqui vai vir como línguas de fogo, né? Línguas de fogo, está falando do poder pentecostal, da virtude da qual Cristo falou, as quais pousaram sobre cada um deles. E pousaram sobre cada um deles, e verso 24 diz: e todos que estavam ali, foi algo único, algo tremendo que aconteceu, foram cheios do Espírito Santo. Aqui vem a descida, o poder, a unção, foram cheios e começaram a falar em outras línguas, não é? E conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência tremenda, não é? Que aconteceu no dia de Pentecoste, começaram a falar, e em Jerusalém estavam habitando, né? Era a festa, judeus, pessoal da Judéia, varões religiosos de todas as nações. Então, a perplexidade de nações que havia em Jerusalém era muito grande. Diz que normalmente a população de Jerusalém era em torno de 120 mil habitantes, mas na festa, essa população crescia 3 vezes mais, chegando a 360 mil, quase 400 mil pessoas em Jerusalém. Naquela época, muita gente, né? Hoje, qualquer cidade nossa tem normalmente 400 mil pessoas. São Francisco, por exemplo, tem 450 mil pessoas que vivem em São Francisco. Mas é muita gente, não é? Imagine na cidade de Jerusalém, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, havia todas as nações praticamente, judeus prosélitos, judeus que falavam gregos, seguidores do judaísmo, não é? Gregos que estavam na cidade, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Então, devido à multidão que estava, nós vamos ver que 3 mil pessoas vão se converter, mas 3 mil ainda é pouco devido à multidão que se encontrava. A voz correu e a multidão estava confusa, porque cada um o ouvia falar na sua própria língua. Note que a língua era estranha para quem falava, mas para os que ouviam, eles entendiam. Os homens que eram galileus e que não aprenderam a falar a língua, eles começaram a falar em línguas. Então a língua era estranha, não é? Alguns vê essa como ação missionária. Vê também isso daqui, a reversão de Gênesis capítulo 11, quando os homens queriam construir uma torre, e Deus desceu, Deus confundiu as línguas. Agora, Deus não tira a confusão da língua, continua havendo a diversidade de línguas, não é? Os diferentes dialetos, as diferentes línguas que são faladas, mas de uma forma universal. No momento único, Deus faz com que eles falam, e cada um ouvia falar na sua própria língua. Então a língua era estranha para quem falava, não era estranha para quem ouvia. Diz, e todos pasmavam, maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Eles eram da região da Galileia, não é? O que eles falavam na época era o aramaico, a língua conhecida. Lia-se hebraico nas sinagogas, mas falava-se aramaico por toda a Palestina. E como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Então, note que a língua era estranha para quem falava, não era estranha para quem ouvia. E aqui vai dar a lista
das nações que lá estavam. Eu contei 16 nações, 2 povos, que fala aqui tanto judeus como prosélitos, mas olha só, são 16 nações que são mencionadas aqui, mas não havia só 16, porque no verso 5 diz, estavam ali homens religiosos de todas as nações, mas ele menciona, Lucas dá uma lista de pelo menos 16, são as regiões principais da Mesopotâmia naquela época, regiões conquistadas pelos romanos, que fazia parte tudo do Império Romano, e Lucas vai nos dar as principais, dá uma lista de pelo menos 16, ele vai dizer partos, e medos, e elamitas, que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos que vieram, que tinham vindo da cidade, tanto judeus, note que judeus romanos que vinham de Roma, né? Como prosélitos eram convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então o que eles falavam eram as grandezas de Deus, eram as coisas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? Não é? Mais ou menos a mesma confusão que houve lá em Babel, só que aí eles não se entendiam, mas aqui é uma reversão do que acontece em Babel. Vem o poder, vem a graça, eles começam a falar, o que eles estão falando são das grandezas de Deus, e eles ouviam, aqueles homens entendiam o aramaico, entendia alguns o hebraico, outros falavam mais grego, mas eles ouviam nas suas próprias línguas falar da grandeza de Deus e estavam suspensos, dizendo que quer dizer isso. Porém, outros zombavam, não é? Diz o verso 13. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia é um livro imparcial. A Bíblia não fala só as coisas boas, a Bíblia também mostra as coisas, os zombadores, os que descreem em Deus. A Bíblia mostra isso, e no verso 13 diz, e outros zombavam, diziam, estão cheios de mosto. A festa do Pentecostes era a festa da colheita, não é? Normalmente se celebrava com uva, com cereais, com fruto que a terra dava, era uma forma de agradecer a Deus por tudo que Deus tinha concedido. Então eles traziam a uva eles faziam o vinho, e era comum beberem o vinho, né? E alguns abusavam no vinho, isso não é, vamos supor, não é... Era o comum, né? Muita gente abusava, não era algo extraordinário acontecer isso. Mesmo Noé, a Bíblia fala que Noé plantou uma vinha e acabou se embebedando. Então alguns abusavam um pouco e ficavam cheios de mosto até o outro dia. E alguns vão dizer, esse povo aí está cheio de moço, beberam a noite toda, agora estão babuciando essas palavras. Os claros que não entendiam, zombavam, não é? Então havia a zombaria, e havia aqueles que estavam admirados, maravilhados, entendendo o que estava acontecendo, não é? Aí nós vamos ter o discurso de Pedro, verso 14, eu já vou cobrir o discurso de Pedro, mas esse texto é tão rico, e eu tenho que notar o que aconteceu naquela época, tentar dar para você a melhor interpretação bíblica possível, ou explicando alguns pontos, né, para você aqui. Mas eu quero falar também da experiência que esse texto tem sido usado pelos pentecostais, em Topeka, Kansas. Interessante que se deu exatamente em 1º de janeiro, hoje nós estamos fazendo esse programa hoje, né? 1º de janeiro, e é interessante, estamos fazendo 119 anos depois da experiência da passagem do ano de 1900 a 1901, nós temos a passagem do ano de 2019 a 2020, e exatamente por coincidência, quase 120 anos, já era uma multidão de quase 120 aqui, nós estamos falando hoje sobre isso. Eu gostaria de mostrar um livro para você interessante, para as pessoas que se interessam pelo movimento pentecostal. Esse dicionário, pode notar que ele é bastante grande, é um dicionário internacional do movimento
pentecostal e carismático, não é? Aqui tem bastante informação e eu vou mostrar inclusive uma foto para você. Essa foto é da mansão chamada Stony Folly, a mansão onde Charles Spurgeon começou uma escola bíblica em setembro de 1900. Foi dado a ele, essa mansão estava à venda, não é? Mas o vendedor não conseguia vender e emprestou Charles Spurgeon para que ele tivesse ali sua escola bíblica. E Spurgeon, então começa sua escola bíblica, começou em setembro. Charles Spurgeon, ele vinha do movimento wesleyano, teve várias influências, movimento de santificação, e depois aprendeu sobre doutrinas pentecostais e ele próprio cria no falar em línguas, não é? O falar em línguas não começou com Spurgeon. Se você notar nesse dicionário, durante 2000 séculos da história da igreja, nós vamos ter pessoas que falaram em línguas. Diz que Lutero falava, diz que várias pessoas provaram o movimento de línguas, mas aqui e ali eram focados. Mas no início, na virada do século de 1900 a 1901, vai começar o movimento pentecostal com várias ocorrências de batismo com o Espírito Santo, de uma efusão do Espírito. Vai acontecer em Topeka, Kansas, vai acontecer em 1904 em Welsh, na Inglaterra, né, pertence ao país de Gales, Welsh. Vai acontecer também em 1906 na Azusa Street, em 1910 e 11 formação das Assembleias de Deus. Então, nós temos vários movimentos acontecendo. Algo interessante desse movimento pentecostal, cada vez mais, John Wesley influenciou bastante. Wesley ensinava um movimento de santificação, né? Os primeiros pentecostais criam que a primeira onda da graça de Deus, que Deus nos dá graça sobre graça, que a primeira onda da graça era a salvação. Mas aí, como Deus nos dá graça sobre graça, a segunda onda da graça era a santificação, onde o crente se tornava mais santo, mais consagrado a Deus, saía do mundo. Por exemplo, se uma pessoa era um bêbado, deixava de ser bêbado, uma pessoa era um ladrão, agora ele passava a ser uma pessoa honesta, uma mulher que se fosse uma mulher da vida, uma prostituta, agora se tornava uma pessoa séria. Então era o movimento da santificação. Primeiro Deus nos salvava, diz que a salvação é quando Deus nos tira do mundo. E o processo de santificação é quando Deus tira o mundo, os desejos do mundo dentro de nós, que é uma segunda ação da graça de Deus. Então, a primeira onda era a salvação, era o que o Wesley ensinava. A segunda onda, a santificação. E Parham, estudando e buscando, Parham teve vários problemas de saúde, não é? Ele buscou muito, ele começou a pregar aos 15 anos, já era um pregador do movimento wesleyano, e pregou até os 17, 18 anos. Depois ele teve febre reumática, né? Ele tremia muito, isso afetou seus artelhos, isso que ele andava manquejando. Aí ele largou, voltou as costas para Deus, foi estudar medicina para tentar resolver o seu problema. Não resolveu, continuar manquejando, e aos 18 anos, 19 anos, ele teve uma experiência maravilhosa. Ele orando, recebeu a cura. Então, e andava perfeitamente. Antes ele tremia dos seus artelhos, mal conseguia aguentar o peso do seu corpo, e aí ele então vai ter uma experiência maravilhosa e de cura, e aí ele se volta totalmente para Deus, e começa a estudar as Escrituras. Ele criou uma escola bíblica, onde ele não dizia que você não pode entender a Bíblia com a mente, mas tem que entender com o coração. E a escola bíblica dele era praticamente ler a Bíblia e concluir. Aqui eu tenho uma foto de Parham, não sei se você consegue ver direito, que a foto está preto e branco. Aqui tem um casamento, quando ele casou, seus filhos, não é? Então, Charles Parham está muito ligado aqui também, de novo, o Bible College do Topeka, Kansas, que era chamado Stony
Follow, e o que acontece, Stone Follow, porque estava caindo aos pedaços, né? Aí ele começa a escola com 34 alunos, estudando a Bíblia e trazendo as doutrinas do movimento wesleyano, de santificação, e também falando dessa experiência pentecostal. Diz que na passagem do ano, de 1900 a 1901, Parham foi, uma semana antes, ele foi viajar e mandou que os alunos estudassem Atos capítulo 2 para ver qual era a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. E eles estudando esse movimento, né, viram que a evidência física era falar em línguas. Foi a conclusão dos alunos. E aí a irmã Agnes Nevada Osman pediu, uma moça em 30 anos, pediu que Parham pusesse as mãos sobre ela e orasse para que ela tivesse experiência. E diz que quando ele orou, talvez como um culto de virada, esse é o testemunho de Parham, o testemunho dela diz que aconteceu na noite de 1º de janeiro, então existe uma certa discrepância no testemunho, mas se dá na virada do ano, né? Parham diz que orou por ela na noite da virada, ela diz que foi na noite do 1º de janeiro de 1901. O importante é que ela recebeu a experiência, diz que ela ficou com o rosto, assim, brilhou, não é? E ela começou a falar em chinês, e diz que por uns 3 dias a mulher falava chinês, sem parar. Não é? E outros alunos também vão receber, mas a experiência de Agnes Nevada Osman foi incrível, não é? E aí eles começaram, acharam que tinham recuperado aquela fé apostólica, né? E por isso que muitos movimentos pentecostais foram chamados apostólicos. Depois, Parham, em março do mesmo ano, né, de 1901, finalmente a mansão foi vendida, ele teve que se mudar, aí ele foi para Kansas City, de Topeka, foi para Kansas City, e aí depois Parham, em 1903, acaba mudando e indo para outros estados e acaba chegando em 1904 e 1905 em Houston, Texas, onde ele vai instalar outra escola bíblica, onde ele ensinava esse movimento, e aí ele vai ter o contato com William Seymour, que vai ser, William Seymour, inclusive está aqui uma foto dele, né? Esse irmão de origem afro-américa, e ele vai acabar recebendo também, mas lembra que nessa época só faziam 50 anos da libertação dos escravos, e William Seymour tinha que, por ser de cor negra, ele não podia estar na classe com os brancos, então Parham ensinava e o William Seymour ficava na porta aprendendo acerca do movimento pentecostal. Depois Seymour veio para Los Angeles, chegando, passou também para várias pessoas, porque ele aprendeu do movimento pentecostal, alguns criam, outros não criam, e aí então ele vai ficar em Los Angeles, na casa de um irmão, que vai dar um movimento pentecostal nessa casa em Los Angeles, onde mais tarde eles vão se mudar para Azusa Street, e por 3 anos e meio foi um grande revival, onde centenas e milhares de pessoas receberam batismo com o Espírito Santo. Eu falei brevemente dessa experiência, porque foi assim que praticamente começa vários movimentos pentecostais que nós temos hoje. Hoje o número de pentecostais são quase 600 milhões, né, de pessoas, chegando quase 1 bilhão. Então, nós temos aí todos esses movimentos pentecostais que traçam a sua origem de alguma forma ou outra a Azusa Street, não é? Da onde centenas e milhares de pessoas saíram. O próprio fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, né, que vieram do movimento pentecostal, eles não tiveram na Azusa Street, mas em Chicago, da onde eles acabaram indo para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wing, suecos, que receberam em Chicago de alguém que teve na Azusa Street, e aí foram para o Brasil e estabeleceram. Gunnar Wing e Daniel Berg são traçados como os fundadores do movimento de Assembleia de Deus no Brasil, suecos, não é? Então,
Rapidamente falei, você pode pesquisar mais, nossa proposta é falar de Atos 2, mas eu tinha que falar isso para você que é pentecostal entender um pouco mais do movimento da fé pentecostal. Por isso que Atos é pentecostal. Esse movimento não aconteceu só em Tupicacanta, só na Azusa Street, Welsh. Novamente, se você adquirir um dicionário como esse e estudar, você vai ver que dos 2000 anos de história, sempre houve gente que falou em línguas, não é? Claro que o movimento pentecostal teve uma grande escala e continua, é um dos movimentos que mais cresce. E nós cremos que isso é devido à ação do Espírito Santo. A obra de Cristo, a igreja de Cristo, tem que ser feita no poder, na graça e na unção do Espírito Santo. Vamos voltar para o texto. Eu desviei um pouco para trazer esse contexto histórico para você que queira pesquisar mais. Você pode fazer um Google, enfim, e adiante. Uma coisa que é válida também falar é que Branham cria que as línguas era para que a igreja expandisse, que a igreja fizesse um movimento missionário. E eles acreditavam que o missionário começava a falar em línguas e ia chegar numa terra e falar lá em línguas. Não foi bem assim. Os missionários que foram para o exterior tiveram que aprender a língua, não é? Mas aí eles acreditavam que era no sentido de falar outra língua. E usava até um termo que não está na Bíblia, que eles falavam xenon. Xenon quer dizer estranho, lália, língua estranha, que eles acreditavam que a xenolália era a experiência que uma pessoa que não aprendeu a falar em língua começava a falar noutra língua. Xenolália diz que é algo metafísico, né? Uma experiência, uma êxtase, e a pessoa começa a falar em outras línguas, né? Como eu disse, xenolália não está na Bíblia, está glossolalia, que é o termo. E alguns interpretam como glossolalia como algo do céu. E realmente é um dom maravilhoso, né? Então essa é uma diferença. Xenolália não aparece na Bíblia. A palavra que aparece aqui em Atos, no grego, né? É importante que você leia também um pouquinho de grego. Aqui no grego, no interlinear, as duas palavras que aparecem em termos de língua é glossolalia e dialectos, é a palavra do grego, onde aparece para descrever esse movimento. A palavra xenolália não está na Bíblia, alguns tentam dizer que está, não está, alguns dizem que é a língua dos anjos, enfim, glossolalia, língua dos anjos, xenolália, língua dos homens, e o movimento pentecostal tem tudo isso, mas xenolália não aparece nas escrituras, apenas a palavra glossolalia do grego, esclarecendo. Você pode pesquisar e estudar mais também sobre isso, caso você tenha interesse. Muito bem, visto o texto, visto o que aconteceu no dia de Pentecostes, vamos voltar para o discurso de Pedro, verso 14. Esse discurso de Pedro, agora Atos vai apresentar o querigma. Querigma é uma palavra grega, quer dizer a pregação da igreja, não é? Então ele vai apresentar a pregação, qual era a pregação da igreja primitiva. E nós vamos ver que como eles não tinham o Novo Testamento ainda, graças a Deus hoje nós temos, não é? Eles usavam textos do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, né? Os judeus não gostam que a gente fala Antigo Testamento, mas sim Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos hebreus, não é? No caso, os judeus. Então, a Bíblia hebraica, eles vão usar textos. Diz aqui, Pedro pondo-se em pé. Pedro, de fato, é o líder. Nós vemos no primeiro capítulo que quando Pedro se pôs em pé, falou entre os irmãos para escolherem a Matias no lugar, né, apresentar dois, José e Matias, no lugar de Judas. Agora, Pedro, de novo, põe-se em pé com os 11, né, que Matias está incluído nos 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notórios e escutai as minhas palavras. Pedro se torna o porta-voz do grupo. As palavras que Pedro vai falar têm a ver
com a pregação do dia de Pentecostes, não é? Esses homens, Pedro começa falando daqueles que estão zombando, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, nós estamos falando das 9 da manhã. Você vê que a pessoa que bebe a noite toda, às 9 da manhã ainda está embriagado, mas não era o caso. Pedro se pôs em pé, disse: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, os 11 estão com ele, não é? Sendo essa a terceira hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro vai referir a profecia de Joel, de uma efusão do Espírito. Joel foi um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo. Joel profetizou sobre a praga das locustas que veio sobre Jerusalém, e depois Joel fala de um derramar do Espírito, né? Antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E Pedro vai contar, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias, o termo últimos dias diz que o dia de Pentecostes marcou o início dos últimos dias. Acontece que esses últimos dias, nós já estamos quase em 2000 anos, na verdade 2020 agora, não é? Os últimos dias, então 2000 anos, mas como um dia para Deus é como 1000 anos, não é? Diz o Salmo 90, verso 4, então não faz muita diferença, diz que 1000 anos aos olhos de Deus é como a vigília da noite que passou, não é? Então, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Começou no dia de Pentecostes, por isso que eu digo que o movimento pentecostal não é uma coisa... 2000 anos de história, nós temos focos do movimento pentecostal, derramarei sobre toda a carne, e é interessante que a profecia de Joel ainda não se cumpriu completamente, porque ali foram quase 120, depois os que vão crer na pregação de mais 3.000, isso não é toda a carne. Por isso que os pentecostais creem que antes da volta de Jesus vai haver um grande movimento pentecostal, onde centenas e milhares de pessoas receberão do Espírito Santo, porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí eles vão ver uma grande mover do Espírito Santo que nós aguardamos. Poderia ser esse ano, 2020, não é? Esse derramar, um ano de coisas maravilhosas, extraordinárias, coisas impossíveis, um ano de reavivamento. Claro que para aqueles que buscam, Deus está sempre pronto a entregar, não é? Então, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O fato de vossos filhos e filhas profetizarão, falarão em nome de Deus, o ato de profetizar é o ato de proclamar, de anunciar a palavra de Deus através do Espírito Santo, não é? Recebereis o poder, o homem cheio, a mulher cheia, profetiza, anuncia, declara as promessas de Deus, e como diz aqui, filhos e filhas. No movimento pentecostal, nós sempre aceitamos mulheres pregadoras e até mulheres pastoras, não é? Há certos movimentos tradicionais que dizem, não, Jesus só teve 12 discípulos, então o ministério é só para homens, só homem que pode ser o ministério. E tenta negar isso às mulheres. O movimento pentecostal, não. Nós temos mulheres pregadoras, eu conheço mulheres que pregam até mais do que alguns homens, conheço mulheres cheias do Espírito Santo, conheço pastoras que realizam trabalhos maravilhosos, não é? Então, nós somos a favor de a mulher pregar, de a mulher anunciar, e muita gente na rádio que ouve presbiterianos, batistas, eu amo os irmãos presbiterianos, batistas, não tenho nada contra eles, mas algumas doutrinas que eles pregam, ensinam, de alguns textos bíblicos, né, que eles pegam, que Paulo diz que não queria que a mulher executasse autoridade sobre homem, e eles usam isso, que a mulher não pode ser pastora, e eu tenho
várias pessoas que vêm perguntar sobre isso, mas eu gosto de basear na experiência pentecostal. Vossos filhos e filhas profetizarão. Gosto também de basear que foram as mulheres que proclamaram primeiramente acerca da ressurreição, que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, as mulheres foram as primeiras proclamadoras. Também gosto de basear em Gálatas 3:28, que diz: "Per Cristo não há judeus nem gentios, nem livre, nem escravo, nem macho, nem fêmea." Então, em Cristo, todos somos unidos para proclamar e anunciar o Evangelho. Claro que muita gente vai usar outros textos para combater aquilo que eu estou falando, mas eu estou usando os textos que eu quero. O bom da Bíblia é isso, é que você pode pegar os textos e, dependendo da coleção de textos que você pega, você prova alguma coisa, outros pegam outros textos, provam outra. Bom, é com eles, não é? Os textos que eles pegam, eu interpreto de outra forma e posso discutir com eles sobre isso. Mas aqui derramarei de vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Essa é a profecia de Joel, do derramar do Espírito, uma coisa tremenda, né? O dom de profecia, o dom de falar em línguas. E outras pessoas falam: qual a diferença entre pentecostal e neopentecostal? Esse é outro termo que perguntaram outro dia. Bom, o pentecostal crê que a evidência inicial é falar em línguas, né? E alguns pentecostais até aceitam profetizar, porque diz: vossos filhos e filhas profetizarão, né? O que fala em línguas ou profetiza, então acredita que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas os pentecostais são mais categóricos, tem que falar em línguas para falar que recebeu. O neopentecostal, ele aceita que qualquer um da lista dos 9 dons espirituais mencionados por Paulo em 1 Coríntios 12, que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, se a pessoa nunca falou em línguas, mas ela ora e as pessoas são curadas, diz o neopentecostal que essa pessoa é batizada com o Espírito Santo. Os carismáticos, os neopentecostais ensinam isso. Os pentecostais ensinam que você tem que falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a grande diferença entre carismático, neopentecostal e pentecostal, né? Doutrinas. As doutrinas é o que difere, cria tantos movimentos que nós temos, não é? Mas eu gosto de explicar isso, que as pessoas perguntam. Para nós, pentecostais, você tem que falar em língua estranha para ser batizado com o Espírito Santo. E alguns de nós aceitam até que se você profetizar, você foi batizado com o Espírito Santo, né? Mas normalmente línguas e profecia vão juntos, então os pentecostais são assim. Os carismáticos, né, o pentecostal dizem: ei, se você tiver o dom de cura, você é batizado com o Espírito Santo, não é? E aí você pode decidir o que você vai crer. De acordo com Atos, eles falaram em línguas, e nós pentecostais defendemos isso. Vossos jovens terão visões, vossos filhos sonharão sonhos, não é? Visões, sonhos. Tem muita gente que sonha, tem muita gente que vem me contar sonho, perguntar. Alguns sonhos a gente consegue entender, outros para nós não tem significado, mas para a pessoa que sonhou tem algum significado, ela descobre, não é? E visões também é algo que certas pessoas têm capacidade de ver o mundo espiritual. Nós estamos cercados do mundo espiritual, tanto de anjos como demônios. Deus não permite muitas vezes que nós vemos, não é? Mas existe um mundo todo espiritual e alguns têm essa capacidade visionária de ver. Se bem que alguns criam em suas mentes também coisas, não é? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Certamente o ato de profetizar indica, né, a profecia é falar em nome de Deus, ou trazer uma mensagem divina para Deus. Paulo é o principal dos dons, é profetizar. Não é? E nós temos o dom de profetizar como o dom do Espírito Santo e temos o ministério profético, né, de proclamação da palavra de Deus, conforme Efésios 4:11. Então, muita gente confunde o dom com o ministério. Não, tem o ministério profético do profeta e tem
o dom de profetizar, não é? Então, naqueles dias profetizarão. Nós podemos falar muito e vamos falar em Coríntios sobre a profecia, e quando chegar em Éfeso falaremos do ministério profético. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Deus é o Deus que promove prodígios, maravilhas, não é? Prodígios no céu, sinais embaixo na terra. Os sinais são para que as pessoas creiam, não é? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, são sinais, e se beberem algum motivo não lhes falar dano nenhum, pegarão em serpentes, nenhum mal lhe falar. Certos pentecostais gostam de ficar pegando em serpentes para mostrar que eles têm uma fé muito grande, e alguns já foram picados, alguns pela fé não morreram, outros foram picados e acabaram morrendo, não é? Porque talvez faltou um sinal, aí diz a pessoa não creu. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Note que coisa maravilhosa. Tudo são sinais, sangue, fogo, vapor e fumaça, né? Incêndios, quem sabe, vulcões, erupções, como aconteceu com o grande Vesúvio no ano 85. Então, são sinais, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas. Claro, quando, por exemplo, o vulcão ocorre a erupção de um vulcão, o sol vai se converter em trevas, né? A lua em sangue, são sinais no céu, não é? O sol continua brilhando, mas, por exemplo, quando explodiu a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, ninguém viu o sol por dias, não é? Aquele grande cogumelo que aconteceu. A lua vermelha, às vezes acontece momentos de eclipse de luas vermelhas, 2011 até agora já tivemos 4 luas vermelhas, né? Aonde alguns vê como sinais proféticos da volta de Jesus. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Realmente nós temos sinais que ocorrem, muita gente fica olhando esses sinais, né? John Hagin, pastor no Texas, em Santo Antônio, tem um programa, você pode entrar no YouTube, onde ele fala das 4 luas vermelhas, de forma escatológica, mostrando as datas, como estamos nos aproximando da volta de Jesus, não é? Então você pode assistir também e ver várias coisas, você colocar 4 luas vermelhas, então você vai ver o programa de John Hagin também no canal do YouTube. Farei prodígios no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. Essa era a profecia de Joel. Pedro está cotando ela, Pedro está usando como base do início do seu sermão, ele vai usar outros textos dos Salmos também, que nós vamos ver. Então aqui nós temos o querigma da igreja, a pregação da igreja, a interpretação de forma profética do que os profetas falaram nos dias de Cristo. Isso é o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma interpretação profética do Antigo Testamento, das profecias que foram proclamadas por Isaías, por Ezequiel, por Joel, por Zacarias, por todos os profetas, não é? A interpretação, o cumprimento delas na pessoa de Cristo. Então, e foi Jesus que abriu o entendimento para que eles entendessem. Então eles falavam de forma espontânea, de forma pelo Espírito Santo, usando a unção, a virtude para ser testemunha. Pedro aqui está cheio do Espírito Santo ao falar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é? Outra profecia do Antigo Testamento, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Então a importância de invocar. Paulo também fala a mesma coisa em Romanos capítulo 10, verso 3. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Profecia que vem de Isaías. Então eles cotavam as profecias aqui. Ele cota Joel, ele cota Isaías. E aí ele diz, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Note que agora ele vai proclamar Jesus.
entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, e eles sabiam, todos eram testemunho das maravilhas, dos prodígios que Jesus fez, cura de cegos, não é? Cegos que voltaram a ver, paralíticos, surdos, mortos ressuscitados, maravilha, prodígio, sinal, que Deus por ele fez no meio de nós, como vós mesmos bem sabeis. Muitos eram conscientes daquilo que Cristo realizou. Na realidade, na entrada triunfal de Jesus, uma grande multidão estava proclamando Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Então Pedro está falando para aquela geração, está lembrando que Jesus o Nazareno era um varão aprovado por Deus, que fez várias maravilhas, prodígios, sinais, que Deus fez por ele, por meio de vós, como vós mesmos sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ou seja, Cristo foi entregue, mas de acordo com Pedro, foi o conselho e a presciência de Deus, tomando vós o crucificasse e matasseis pelas mãos dos injustos, no caso pela mão dos romanos. Pedro está falando, aquela comunidade, e eles sabiam, porque a crucificação tinha acontecido 50 dias antes, ainda era assunto que eles comentavam, não é? E aí a qual Deus ressuscitou. Olha que a pregação da igreja mencionava o Cristo crucificado, mas o Cristo ressurreto. Porque se Jesus só tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, seria um grande mártir, mas não seria o Salvador. Mas o fato e a pregação da igreja era o Cristo ressurreto, Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressurreto para nos dar vida, no qual Deus o ressuscitou, soltou das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. O último inimigo a ser vencido, a morte. Pois a morte não pode ter Cristo, Deus ressuscitou a Cristo, Cristo está vivo, Cristo é vivo, a morte não podia retê-lo, pois não era possível que fosse retida por ele. E agora ele vai cotar cotação dos Salmos, Salmo 16:10. Hoje a gente pode falar Salmo 16:10. Na época de Pedro não havia capítulo nem verso, então a cotação era do que eles liam, do que eles memorizavam, não é? Porque não havia, hoje é fácil. Eu falo, vamos lá no Salmo 16:10, a gente lê, não é o que Pedro vai citar. Mas na época não tinha divisão capítulos, versos. Então, continuando, a vantagem que nós temos hoje, Atos 2:25, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Essa é uma cotação, diz o Senhor ao meu Senhor, assente à minha direita, Salmo 110. Ele está cotando. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades. Agora é Salmo 16:10, né? Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Note que Pedro faz um aglomerado aqui de escrituras. Ele vai citar o salmo que nós chamamos Salmo 110, não é? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Depois vai citar o Salmo 16, verso 8, verso 10, verso 11. Então, hoje nós podemos cotar, mas naquela época, como não havia verso, capítulo, Pedro está cotando as escrituras, de forma misturando uma com outra e cotando, né? Diz Senhor, sempre via diante de mim, o Senhor está à minha direita, para que eu não seja comovido, por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou, a minha carne há de repousar a esperança, pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Note que Davi falou isso, mas Pedro vai dizer, olha, Davi morreu, e o seu corpo está até hoje entre nós, não é? Pois não deixará minha alma no Hades. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Agora, olha o argumento de Pedro. Davi falou isso, mas Davi, o seu corpo está aqui, até hoje. Até hoje a gente vai a Israel, tem o túmulo lá de Davi, no Monte Sião, cidade de Sião, cidade de Davi. E aí Pedro vai cotar, se Davi falou isso, mas ele está morto até hoje, seus ossos mortais estão aqui. Claro que Davi não se referia a ele,
mas se referia ao que viria após ele, o filho de Davi, o Cristo, não é? Varões e irmãos, olha, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Interessante, Davi é chamado aqui de patriarca por Pedro. Nós sabemos que Davi foi um monarca, mas Davi faz parte da história dos pais, não é? Os judeus chamavam o pai Abraão, Davi agora é chamado de patriarca, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós, até hoje, a sua sepultura. Até hoje, você vai a Israel, você consegue ver a sepultura. Sendo, pois, ele profeta, aqui Davi é chamado de patriarca, aqui Davi é chamado de profeta. Davi, de fato, foi rei, mas aqui foi chamado de patriarca, profeta. Sendo, pois, ele profeta, e há vários salmos de Davi que são proféticos, Salmo 22, onde ele fala claramente acerca da morte de Cristo, do lançar sorte sobre suas vestes, sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo. Está vendo? O Cristo é descendente de Davi, viria do fruto, era uma das alianças que Deus tinha feito, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, que nunca faltaria rei sobre o trono. É o concerto de Deus segundo Samuel com Davi, não é? Que Deus faz esse concerto com Davi, e nós temos que levantaria o Cristo para aceitar sobre o trono. Nessa previsão, na previsão do Salmo, disse da ressurreição de Cristo, ou seja, Pedro concluiu que a profecia que Davi disse, não permitirás teu santo veja corrupção, nem minha alma fique no Hades, Davi não se referia a ele, mas Davi estava se referindo ao Cristo, de forma profética, falou de Cristo e apresentou Cristo, né? O Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos senhores, o Senhor da paz. Então, nessa disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. De fato, Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, não deu tempo de sua carne ver a corrupção, nem sua alma ficou no Hades. Cristo está vivo, vivo para todo sempre, glória a Deus. Nós cremos na ressurreição de Jesus, não é? Deus, olha como a aplicação tinha a ver com a ressurreição. Verso 32, Deus ressuscitou a esse Jesus, do qual todos nós somos testemunha. Eles viram o Cristo ressurreto, por espaço de 40 dias o Cristo ressurreto apareceu para eles. Então Pedro disse, Deus ressuscitou a Jesus, todos nós somos testemunhas da ressurreição. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Então Cristo ascendeu ao céu, assentou-se à destra de Deus, Pedro proclamou isso. O credo dos apóstolos tem muito disso, né? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho, Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Nasceu da Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou, e um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Muito parte da pregação de Pedro, não é? Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vós vedes e ouvis. Então, veja bem, Joel profetizou, mas Cristo recebeu da promessa, Cristo está vendo, e foi Ele que derramou sobre nós isso que vocês estão vendo, e isso que Ele falou, não é? Que Jesus falou, derramou sobre vós agora, que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Novamente, cotação do Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Jesus também usou essa expressão em Mateus 22, quando eles estão perguntando a Jesus, Jesus falou, eu tenho uma pergunta para vocês, Cristo é filho de quem? Eles disseram, filho de Davi. Se ele é filho de Davi, por que Davi disse o Senhor ao meu Senhor? Se Davi lhe chamou Senhor, como pode ser seu filho? Não é? Jesus usou isso para eles. E aqui Pedro está usando também
Isso porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Presta atenção como a pregação de Pedro é cercada de escrituras do Antigo Testamento, dos Salmos, não é? Pedro conta aqui vários salmos, conta o profeta Joel também. Saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A proclamação da igreja, a pregação da igreja proclamava Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor, como Cristo, amém? E isso nós temos que crer em Jesus como nosso Senhor, nosso Cristo, nosso Salvador. A proclamação era a exaltação de Cristo. A proclamação era uma proclamação cristã, por isso que a fé é a fé cristã. Nós vamos ver uma conversão maravilhosa aqui. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles ouviram a pregação, eles sabiam dos salmos, eles sabiam da promessa, eles sabiam que Cristo havia sido crucificado, agora ouviam que Cristo havia sido ressurreto, viam os sinais, via ali o derramar do Espírito. Com isso o coração deles se compungiram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Olha como é importante o arrependimento. O arrependimento é a mudança de atitude, de mente, mudança de coração. Não é? Arrependimento não é algo que você crê apenas mentalmente, tem que haver do coração. Note que eles compungiram-se em seu coração e Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Não é? Seja batizado. Muitas igrejas hoje só fazem batismo em nome de Jesus, baseado nessa expressão, mas nós usamos a fórmula trinitária que Jesus falou, ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar de ser em nome, é singular, Pai, Filho e Espírito Santo, menciona as três pessoas em uma. Né? Nós vamos ver, ora em nome de Jesus, ora em nome de Cristo, em nome do Senhor. Em Atos não apresenta exatamente uma forma, mas está falando do batismo na pessoa de Jesus. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizados agora em nome de Jesus Cristo, diferente do batismo de João. A forma de se ingressar na fé cristã é através do batismo, arrependimento e batismo. Foi o que Jesus falou: ide e pregai o evangelho, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Eles estão anunciando o batismo. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, não é? Então eles se arrependiam, eram batizados e recebereis. Note que o recebereis não é automático. Muita gente acha que quando você batiza, já pá, o dom do Espírito Santo vem, não é? Mas nota, seres batizados para perdão e recebereis, implica que eles deveriam buscar o dom do Espírito Santo e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo está disponível para quem busca, para quem vai atrás, recebereis. Porque a promessa, é promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, é promessa, por isso você deve buscar, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É por causa desse verso que nós não cremos, como alguns irmãos tradicionais creem, que cessou, que aquilo foi para aqueles dias. Não. Diz aqui, a promessa vos diz respeito a vós. A promessa da efusão, do derramar do Espírito também diz respeito a vós. Nós ainda estamos vivendo os últimos dias. Diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É essa a diferença entre ser pentecostal e ser tradicional.
não é tradicional crer que cessou, que acabou, que já não tem mais o dom. Nós pentecostal cremos, o dom é real, o dom é para hoje. Se você buscar, você vai receber, recebereis o dom do Espírito Santo. Aos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, testificava. Nós não temos todas as palavras, né? E com muitas outras testificava, eu exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Parece que não mudou muito, as gerações continuam perversas, nós continuamos proclamando, você tem que se salvar dessa geração perversa, essa geração que faz tudo o contrário a Deus, salvai-vos dessa geração perversa, não é? E com muitas outras palavras exortadas, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia e agregaram-se quase 3.000 almas. Não houve uma contagem exata, mas eles olhando, quase 3.000 almas. Foi um grande movimento, não é? Imagine só, a igreja cresceu de 120 para quase 3.000 almas. Que coisa tremenda, que batismo maravilhoso aconteceu naquele dia. Diz que uma pregação de Pedro, quase 3.000 almas se agregaram. Hoje a gente prega quase 3.000 sermão para ver se agrega uma alma, né? Mas Pedro, cheio do Espírito, e essa é a diferença que o Espírito faz, agregaram-se quase 3.000 almas, não é? Olha que nós possamos ver conversões em massas, não é? Não apenas... É importante uma alma, claro que é importante, mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido, mas é importante também vermos grandes avivamentos, não é? O ano passado, no final do ano passado, passou para a eternidade, dia 7 de dezembro, o irmão Reinhard Bonk, maior evangelista que já houve de todos os tempos na África, nas suas pregações. Milhões de pessoas, 1,2 milhões de pessoas se convertiam. Uma na Nigéria que ele fez 3,5 milhões. Maior evangelista, né? Billy Graham fazia campanhas a 15 mil, 20 mil, 25 mil conversões. Reinhard Bonk, 3,5 milhões. Billy Graham tinha que fazer quase 40, 50, 60 cruzados para conseguir o que Reinhard Bonk conseguia, às vezes, numa campanha. Maior evangelista, todos os tempos, 76 milhões de almas se converteram durante o ministério de Reinhard Bonk na África, né? Billy Graham tem uma projeção mundial, mas Reinhard Bonk focalizou muito na África, mas 76 milhões de almas. Nunca ninguém na história do cristianismo, nesses 2020 anos de história, conseguiu tanta alma, assim como Reinhard Bonk, maior evangelista que já houve, né? Pedro 3.000, diz que Charles Spurgeon, durante seu ministério, 7 milhões, D.L. Moody, 500 mil, diz que Wesley atingiu 14 milhões de almas. Há um livro chamado Inglaterra antes e depois de Wesley, não é? Mas 14 milhões de almas. Wesley era considerado um dos maiores ganhadores de alma. Billy Graham, 5 milhões, 3 a 5 milhões de almas. Spurgeon, 7 milhões. O príncipe dos pregadores, D.L. Moody, 500 mil. Mas você pegar os números de de John Wesley, você pegar os números, Charles Wesley era o irmão de John Wesley, né? Você pegar os números de John Wesley, você pegar os números de Charles Spurgeon, 14 milhões, mais 7, 21, mais os números de Billy Graham, 5 milhões, 26 milhões, mais o número de Almude, 500 mil, ainda bom que ganhou 3 vezes mais, 76 milhões de almas. Que coisa tremenda. Só a ação do Espírito Santo para fazer isso numa cruzada, 3,5 milhões de almas se converteram. De sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas, 3.000 almas, e perseveravam. Se você quiser ver as campanhas de bom, aciona o canal do YouTube Reinhard Bonk, que você vai ver. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos voltar para o texto aqui, que eu me empolgo, não é? Com as conversões de almas, 3.000 almas. E aí eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui no Atos 2:42 vai nos mostrar
Qual era a fé da igreja? Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino que os apóstolos traziam, que era o ensino de Cristo. Cristo passou para eles, eles agora passavam. E é esse o objetivo, nós passarmos geração a geração. Como é que hoje nós podemos perseverar na doutrina dos apóstolos, quase 2000 anos depois? Simples, amigo, pela Bíblia. A Bíblia registra a palavra de Deus. Você quer perseverar na doutrina dos apóstolos? Tem que examinar as escrituras, que é o que eu estou fazendo aqui, trazendo para você as escrituras. Claro que eu estou falando de outros tópicos, falei do movimento pentecostal, falei de Reinhard daqui a pouco, mas para trazer um pouco mais de atualidade para você, mas o importante é o que está aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fique com o que está aqui na palavra de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A igreja tem que ter comunhão, quer dizer comunhão. A igreja tem que viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja bem, eu não concordo com tudo que outros movimentos tradicionais ensinam, mas isso não impede que eu tenha comunhão com os irmãos. No último mês de dezembro, estive na igreja presbiteriana com os irmãos presbiterianos. Eu os amo, apesar de haver algumas diferenças doutrinárias entre nós e os presbiterianos, mas isso não impede que eu os ame, não impede que eu os respeite como cristãos. Tem algumas interpretações próprias, os batistas também. O ano passado estive na igreja batista, na consagração de 4 pastores, participei lá do comitê de ordenação dos pastores. Apesar de ser pentecostal, eu vou na igreja presbiteriana, eu vou na igreja batista, amo os irmãos batistas, amo os irmãos presbiterianos, os irmãos metodistas, até os irmãos católicos a gente aprende a amá-los, não é? Então, é importante que haja comunhão, não é? Temos diferenças doutrinárias? Temos. Cremos de certas formas diferentes? Sim, mas isso abre não para nós debatermos ou nos degladiarmos, mas para nós compartilharmos a nossa fé, compartilharmos o nosso entendimento das escrituras, não é? Os rabinos judeus, nem todos concordavam. Eu mesmo estou lendo um livro agora aqui sobre 2 rabinos, né? Hillel e Jesus. Hillel viveu 60 anos, quase 80 anos antes do ensino de Jesus, mas há coisas interessantes desse rabino Hillel, que muitos judeus acabam seguindo 2000 anos depois os ensinos de Hillel e de Jesus. Alguns podem comparar. Jesus, claro, Jesus é o filho de Deus. Hillel foi um grande rabino judeu, mas Jesus também foi rabino, não é? Então nós podemos entender mais das escrituras e amar os rabinos. Cada um fala, o Talmud traz diversas coisas, rabino falando tal disse isso, rabino disse, nós podemos somar a interpretação, não é? Perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, comum, união. Como é bom como os cristãos vivem em união, não é? Não em união, enfincando a unha no outro, mas em união. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. O partir do pão simbolizava eles fazerem a ceia, eles partiam o pão e lembrava que Cristo disse, tomai e comer, isso é o meu corpo, não é? E nas orações. Então, 4 coisas que a igreja primitiva tinha: doutrina, comunhão, celebração da ceia, o partir do pão eles perseveravam, e oração. Orar é importante, amém? Espero que em 2020 eu ore mais e você também, que nós tenhamos vida de oração, vida de comunhão com Deus, vida de meditar na palavra de Deus e oração, meditar e orar, meditar e orar. Isso é a vida cristã, esse é o respirar do cristão, não é? O cristão ouve a palavra, o cristão come a palavra, porque a palavra é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o cristão ora, o cristão fala com Deus, o cristão tem comunhão com Deus. Oração pode ser até o livro de orações que você queira fazer, mas a oração espontânea, né? Essa era uma das coisas que os rabinos ensinavam, que a oração, e Hillel dizia isso, que a oração que vinha do coração espontânea era que Deus ouvia, não é? Jesus também ensinou muita coisa sobre oração.
Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. 4 coisas que a igreja primitiva tinha: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, Santa Ceia e oração. Amém? E em cada alma havia temor. Ah, como é importante o temor. O temor é o princípio de sabedoria. Temor não é temer Deus, mas é ter respeito, é ter reverência pelas coisas de Deus. Que muita gente tem perdido hoje, não é? Gente que às vezes está no culto, está distraído, está no Facebook, está olhando outras coisas, em vez de estar adorando a Deus. Isso é falta de temor, irmão. Você tem que mudar, você vai para a igreja, é para adorar a Deus, não é para ficar conversando, não é para ficar lendo outras coisas, ou brincando no Facebook, ou jogando joguinho na hora do culto. Isso é falta de temor, não é? Nós temos que ter temor, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Deus ainda quer fazer maravilhas, Deus ainda quer fazer sinais, Deus quer derramar da sua graça. Nós já estamos quase terminando, esse talvez seja o maior programa que eu estou fazendo, né? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eles haviam união, havia comunhão, como nós vimos, estavam juntos, tinha tudo em comum. E agora algo maravilhoso aconteceu na igreja primitiva, e isso só aconteceu aqui, né? Nós vemos também que durante séculos muita gente se dedicou, sacrificou, deu para a obra de Deus, e aqui é algo maravilhoso. Quando Cristo transforma um coração, Ele não só transforma o coração, transforma o bolso, transforma a mente, não é? Uma das coisas que nós podemos dizer, um dos sinais que a pessoa ainda não se converteu, só se convenceu, é que o bolso ainda não foi convertido, não é? A carteira ainda não se abriu. Há muitas pessoas, eu abri meu coração para Jesus, mas a carteira nunca abre. Olha só, verso 45, e vendiam suas propriedades e fazendas. Que coisa tremenda! Os que tinham propriedades, tinham fazendas, chegavam a vender e repartiam com todos. Que amor que havia entre esses cristãos! Havia doutrina, havia comunhão, havia partido do pão, oração, mas aqui nós vamos ver que havia um quinto elemento, um amor, uma liberalidade em dar, uma coisa assim tremenda que aconteceu. Eles vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, não é? De forma que não vai haver necessitados entre eles. Segundo, cada um tinha necessidade. Então, os que tinham mais, repartiam com os que tinham menos. Havia um amor, vamos dizer, uma coisa perfeita, né? Uma comunhão. O comunismo prega isso, mas o comunismo prega pobreza para todos e os líderes na riqueza, na grandeza, não é? Mas aqui não, eles repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que coisa tremenda. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Não é? Um dia eu encontrei uma irmã que queria discutir comigo sobre sábado, a guarda do sábado. Maravilha, não é? Você quer guardar o sábado, é bíblico, lembra-te do dia do sábado para guardar e o santificar. A igreja mora no domingo, que é o dia da ressurreição, e essa irmã falava do sábado, eu falava um pouco do domingo, não é? Apesar que o sábado é bíblico, ninguém vai dizer que não é. Lembra-te do dia do sábado, eu gosto de ter igreja no sábado e tem no domingo, pronto, assim não tem problema nenhum, não é? E essa irmã falava do sábado e eu tocava no domingo e assim por diante, né? E eu falei, olha, irmã, quer saber? A igreja primitiva reunia era todos os dias, não era sábado, domingo, né? Essa discussão aí de gente que fica, é sábado, outro é domingo, discutindo. Lê aqui. E perseveravam unânimes todos os dias. A igreja primitiva não tinha esse negócio sábado, domingo, era todos os dias, não é? Todos os dias. E aqui vai um elogio para os irmãos da Igreja Universal, que gostam de ter culto todos os dias, por isso crescem mesmo, não é? E perseveravam unânime todos os dias. O modelo bíblico é todos os dias, não é? Outra discussão que as pessoas gostam de fazer, da dízimo. A dízimo é coisa do Antigo Testamento, apesar que o Novo fala de dízimo, Hebreus capítulo 7, Mateus 23, 23, você pode ler, não é?
sobre isso. Lucas também fala de dízimo, mas tem gente que fica, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não, dízimo é princípio, dízimo é coisa da lei. Abraão viveu 430 anos antes da lei e deu dízimo. Jacó viveu antes da lei e deu dízimo. Dízimo é princípio, não é? Você separar uma parte e dar para Deus. Mas tem gente que fica discutindo essas bobeiras. Você pode achar vários vídeos no YouTube. Dízimo é coisa da lei, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Mentira, você não lê a Bíblia. Dízimo está no Antigo, dízimo está no Novo. Dízimo é princípio. Abraão viveu antes da lei, deu dízimo. O Jacó também deu dízimo. Tudo antes da lei, não tem nada a ver com lei, é princípio. Mas tem gente que fica, eu gosto de dar assim, por liberar. Então dá igual eles davam no Novo Testamento. Vendiam a propriedade. Olha, não é melhor você dar o dízimo e ficar com 90%? Não é? Mas aqui eles vendiam as propriedades, ele fica discutindo sábado ou domingo. Na verdade, eles reuniam todos os dias. Eu gosto do texto de Atos, derruba um monte de bobeira que entre certos cristãos existem certos grupos, sábado, outros é domingo, outros não é dízimo, tem que dar o dízimo, fica discutindo, então vende a propriedade, dá tudo. Era assim que eles davam, vendiam suas propriedades, fazia, repartia com todos, segundo a cada um tinha necessidade. Gente que é avarenta, não quer nem dar dízimo, não é? Imagine só, aí fica discutindo que dízimo não é bíblico, é avareza da sua parte, porque você não é capaz de dar nem 10%, não é? Do que você ganha para Deus. É avarento. E de acordo com a Bíblia, é ladrão, também está roubando a Deus. Mas aqui você quer dar igual ao Novo Testamento, já que você crê que diz uma coisa do velho, então vende sua propriedade, vende sua fazenda e dá conforme eles davam, não é? Vendiam suas propriedades, davam, repartiam e perseveravam unânimes, todos os dias. Todos os dias. É bom ter culto todo dia. Eu gosto de ir no culto na segunda, gosto de ir na terça, gosto de ir na quarta. Se tiver um culto na quinta, eu vou. Se tiver outro na sexta agora eu estou numa vigília. É bom ir todo dia. Por que não? Porque hoje é dia 1º, eu vou estar na igreja, não é? Então é bom estar todo dia. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem gente que tem dificuldade de ir num culto. Eu vou em 4 no final de semana. Tem gente que tem dificuldade de ir numa sexta-feira, numa vigília, dobrar 15 minutos, o joelho já está doendo. Que é isso? Eles perseveravam todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos. Como é bom comer juntos, se alegrar com os irmãos, com alegria e singeleza de coração. Alegria, singeleza, o crente foi feito para viver em alegria. O salmista Davi, no Salmo 51, depois de pecar, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Tem crente que já não tem mais alegria. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem crente que vai para a casa do Senhor murmurando, reclamando. Não, vá com alegria, não é? Havia alegria, singeleza do coração, louvando a Deus. Por que a gente vai à igreja? Para louvar a Deus. Você não vai à igreja para ver o irmão que você está precisando de um emprego, não vai à igreja porque você tem que comprar um carro, porque o irmão vai te dar uma dica. Não, você vai à igreja para louvar a Deus, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, porque a igreja se reunia todos os dias. Deus não quer salvar a pessoa todos os dias? Claro que quer. Só não salva porque ele não reúne todos os dias. E todos os dias acrescentava o Senhor e a igreja aqueles que haviam de salvar. Se a gente começar a pregar, irmão, você tem que ir para a igreja todo dia. Quem fala, pastor, o senhor está fanático. Isso é fanatismo. Sabe o que é fanático? Vou te definir. É alguém que ama Jesus mais do que você. Alguém que vai mais na igreja que você, alguém que lê mais a Bíblia que você, alguém que ora mais do que você, alguém que está no fogo mais do que você, alguém que está mais cheio do Espírito Santo do que você. Essa pessoa é fanática para você, não é? Porque você não tem o mesmo ânimo, não tem a mesma graça de buscar, não tem o mesmo desejo, a mesma conversão, está correndo mais atrás do dólar do que atrás de Deus. E aí, aquilo é um fanático. A igreja primitiva, era tudo fanático aqui, mas tudo cheio do Espírito Santo. Era tudo fanático aqui, mas tudo liberal. Era tudo fanático aqui, mas tudo cheio da graça de Deus. Tudo orava e tudo via sinais e maravilhas. Muita gente quer ver sinal e maravilha, mas não quer nem passar uma horinha na igreja. O culto começa
Já começa a olhar no relógio, que hora vai acabar esse culto? Aí tem gente, pastor, o culto está muito longo, tem que ser mais curto, a gente quer ir embora para casa fazer o quê? Ficar na televisão? É isso? É o que amanhã tem que acordar cedo para trabalhar. Para trabalhar, você acorda cedo, né? Para ganhar o dólar, vai atrás. Mas para ir para a igreja, pastor, você não foi à igreja porque, irmão, estava cansado. Cansado do quê? Trabalhar. E aí deixa de ir à casa de Deus. Toma vergonha na cara. Veja se seja cristão verdadeiro. Trabalho, as coisas vão ficar aí. Mas nós iremos para a glória de Deus. Louvando a Deus, caindo na graça e todos os dias. Por que o Senhor acrescentava todos os dias? Porque tinha culto todo dia. Por que ele não vê o Senhor acrescentar todo dia? Porque não faz culto. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Há um mês atrás nós estávamos numa vigília, 3:30 da manhã, um homeless entrou na igreja para aceitar Jesus. Se nós não estivéssemos na vigília, ele não tinha entrado, não é? Mas ele entrou porque nós estávamos na vigília. Se a igreja orasse, a igreja buscasse, a igreja louvar a Deus, Deus vai fazer coisas grandes. Ele diz, é cansado da mesmice, não é? É mesmice, mas você não vai buscar, marca um culto, marca uma vigília, pastor, é muito longe, eu não vou, não dá para ir, tô cansado, vou ter que trabalhar. Aí depois, a igreja está na mesma coisa. Não, você está na mesmice, você é que não busca, você é que não vai atrás, você é que não... Porque programa tem, se quiser ir na igreja todo dia, tem, né? Pode ser que a sua igreja não tenha programa todo dia, mas tem uma aqui, outra ali. Eu praticamente, às vezes, tem dias da semana que eu vou de segunda a sexta. Às vezes estou dando aula numa segunda, na terça estou num culto, na quarta estou ensinando em Rio Mar. E estou indo. Se eu vou, você também pode ir. O problema é que muita gente, tô cansado, tem que dormir, tem que descansar. E depois está vazio da graça, não entende a palavra, não sabe por quê. Está aqui, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Está entendendo porque a igreja de Atos crescia? Porque era todos os dias. Meus queridos, estou chegando ao final desse programa longo, quase 1h30, mas espero ter sido de bênção, Atos capítulo 2, espero que você tenha aprendido um pouco do movimento carismático, pentecostal, visto o que aconteceu lá, visto como é que era a igreja primitiva e que você tenha o desejo de estar na casa do Senhor todos os dias, nesse ano 2020, que você participe do pão, não é ceia, eu pelo menos participo 3 ou 4 ceias todo mês, gosto de partir do pão, gosto de participar, tenho alegria em estar na casa do Senhor, não é? Que nós possamos manter um coração singelo, simples, humilde, louvar a Deus, cair na graça de todo o povo, e o Senhor quer acrescentar e salvar aqueles, a igreja. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que haviam de salvar, amém? Temos que aprender com a igreja primitiva, podemos aprender muita coisa, ser cheios da graça, do amor de Deus, da compaixão de Deus. Com isso, terminamos mais esse programa, Atos capítulo 2, volte para assistir Atos capítulo 3, assista o programa que nós fizemos Atos capítulo 1 e a introdução do livro de Atos. Que livro maravilhoso, que livro tremendo, né? Atos 3 nós vamos ver a cura de um paralítico, a porta do templo Formosa, e vamos aprender mais ainda. Mais 5.000 com essa cura vai ser agregado à igreja. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão maravilhosa, e o poder do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.